O tema de hoje que Deus colocou no meu coração é o tema de pai para filho. De pai para filho. Eu quero convidar você a abrir o livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Nós vamos refletir nesse texto de Provérbios 4 e dele tirarmos algumas lições. De pai para filho. Como eu disse há pouco, hoje é dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. E o meu desejo hoje, nessa noite, é compartilhar algo que Deus falou comigo, também para o seu coração. Para alguns de nós, o Dia dos Pais é um dia de ansiedade, pois nos lembramos do homem que não pôde estar presente quando precisamos dele, ou então o homem que não está aqui agora quando mais precisamos dele. Para outros pode ser que esse dia estimula sentimentos de gratidão pelo tempo que tivemos o nosso pai ao nosso lado. Para outros que estão entre nós, que nunca conheceram seu próprio pai, talvez tem esse sentimento de orfandade. Para outros ainda que não se separaram dos seus pais, portanto, que já se separaram dos seus pais por falecimento, sentem a saudade da falta deles. Aliás, eu me lembro de uma frase que o saudoso reverendo Toniel sempre repetia, e ele citava aquela de Rubem Alves: a saudade é a presença da ausência. Alguns já não têm pais presentes mais. Independente da nossa história individual, todos nós somos lembrados todos os anos, nesse dia, de como a paternidade é importante, como vidas são moldadas, caminhos são forjados através do direcionamento e da orientação de um pai. Quando nós estudamos, e eu e a Cláudia fizemos a formação de educação de filhos à maneira de Deus, nós percebemos que o maior presente que um filho gosta de receber de um pai é a presença dele. Não adianta o pai com aquela desculpa de querer construir uma vida financeira equilibrada, nunca estar junto com os filhos. Deixa essa responsabilidade para as mulheres ou para as mães, e sempre viaja, está ausente, a trabalho, sempre envolvido com coisas, com a desculpa de eu preciso manter ou sustentar minha casa, e nunca acha tempo para o filho. Um dia isso pode ser tarde demais, e um dia talvez o seu filho possa ser mais amigo de outras pessoas do que de você que é pai. E você, filho, que talvez sinta a falta do seu pai, que você aprenda com essa falta e você não seja igual. Nós não temos pais perfeitos, alguns nem pais conheceram. Uma pesquisa, eu estive estudando ontem, foi feita uma pesquisa que me surpreendeu, de certa forma, por um comitê de homens cristãos nos Estados Unidos, e chegou à constatação que quando um pai é um cristão ativo, cerca de 75% de probabilidade de que os seus filhos também serão cristãos ativos. Mas se apenas a mãe for ativa cristã, ou uma cristã envolvida, essa probabilidade é drasticamente reduzida a 15%. Você já parou para pensar, você pai que está aqui, e um dia talvez você que não é pai, um dia será, a importância da presença de um pai dentro de uma casa, na relação com a sua esposa, da relação com seus filhos, ao ponto que, se esse pai for cristão, a probabilidade do filho continuar nos caminhos do Senhor é 75%. Mas se esse pai for ausente ou não for cristão, a probabilidade é que essa criança, mais à frente, quando crescer, ela tem a probabilidade apenas de 15% de continuar a servindo a Deus. Eu fico pensando sobre isso. Mas quando eu olho para o texto que nós vamos ler,
eu percebo que esse texto é uma espécie de testamento que Davi deixa para Salomão, e Salomão deixa para o seu filho Roboão. Nesse texto, o homem mais sábio do mundo relembra os ensinamentos de Davi, que lhe repassa algumas lições que nós podemos tirar para nós. Portanto, como eu disse, o tema de hoje é de pai para filho. Eu quero ler aliás, um versículo só de Provérbios 4, mas nós vamos passear em Provérbios 4. Então deixe sua Bíblia aberta. Eu quero ler apenas o verso 18. Se você tiver esse texto na sua Bíblia aberta ou então projetado, eu quero que você leia comigo. O que o texto diz? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Olha só. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olhe para o texto de Provérbios capítulo 4. Eu quero ler os primeiros versos só para você entender do que eu estou falando. Olha o que Salomão escreve. Em algumas Bíblias tem um título. Esse título não tem no original, mas a pessoa que traduziu colocou para talvez explicar um pouquinho a temática. E nesse título, na versão revista e atualizada, está a exortação paternal. Olha como o texto começa. Ouvi, filhos. Quem aqui é filho? Levanta a mão. Talvez você não é pai ou mãe, mas filho você é. Talvez você teve um pai, talvez você não conheceu esse pai, mas teve um pai pelo menos biológico, ou um pai de coração que te adotou, que te escolheu. E olha o que o texto diz. Para quem que é esse texto? Ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Olha que Salomão continua dizendo no verso 3: quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Aí ele começa a contar tudo que o pai dele ensinou para ele. Ele começa a relembrar tudo que Davi falou para Salomão, para ele. E é olhando para esses versículos que eu quero tirar algumas lições. Mas antes de falar dessas lições, eu quero dizer que a temática toda que envolve Provérbios 4 é a temática da sabedoria. Diz assim: sabedoria. E o aprendizado é um processo que continua por toda a vida. Se você olhar os versos 3 e 4 que eu acabei de ler, você vai ver que Davi se dedica a instruir Salomão desde criança. Esses dias atrás eu estava conversando com a Cláudia, aliás, ela que me chamou para isso, para conversar. Normalmente as mulheres que chamam os homens para conversar, né? E os homens parecem que querem fugir do assunto, das coisas. E ela falou: nós precisamos estar atentos aos nossos filhos que estão pequenos. A Melina já é crescida, mas os pequenos nós precisamos estar atentos, porque ainda dá tempo de mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, porque depois que pegam a idade é difícil corrigir. Então eu estou vendo aqui duas meninas lindas ali, elas estão numa fase tão linda que o pai e mãe precisam estar presentes. Um menino aqui, pai e mãe, o pai, falando dos pais, estarem presentes. E é um processo que tem que começar desde pequenininho. Se você tiver uma boa formação desde pequenininho, a Bíblia diz para você ensinar desde criança, e quando ele crescer ele não vai se desviar. Então Davi, o texto diz que ele se dedica a instruir Salomão desde pequeno, e a sabedoria que Salomão pediu para Deus foi fruto da instrução que ele recebeu do seu pai desde a sua infância. O legado que Salomão entrega para seu filho agora e para nós, ele recebeu do seu pai. O Ricardo provavelmente está passando muitos ensinamentos que recebeu do seu pai para o seu filho. E assim vai a humanidade. E é exatamente isso que o inimigo das nossas almas não quer, que seja passado esse legado de família, de pai, de mãe, de família estruturada, de amor, de cuidado. E Deus espera que a gente mantenha, sustente o que Deus sonhou lá desde o início. O processo ensino-aprendizado
deve passar de pai para filho, de pai para filho, de geração em geração. Nem sempre o filho ouve ou aprende ou obedece aos ensinamentos do pai, mas isso não tira a obrigação do pai de ensinar. A gente vê a história que Davi passa para Salomão, mas Salomão, mesmo passando para Roboão, Roboão não o obedece, e nós vemos que o reino se divide, mas Salomão não deixou de ensinar. Nós percebemos também que o aprendizado deve ser fundamentado na doutrina. O verso 2 diz assim: porque vos dou boa doutrina. Davi e nós, pais, devemos dar uma boa doutrina aos nossos filhos. Tem gente que fala, aquela igreja é uma igreja de doutrina. Não, mas quer dizer no sentido de usos e costumes. Não, ali é uso e costume, não é doutrina. Doutrina é ensinamento, é base de fé, é fundamento da fé, é o que nós cremos. Se você olhar Deuteronômio capítulo 6, dos versos 4 ao 9, você vai ver que os pais devem ensinar a todo tempo. Se você olha lá, Deuteronômio 6, de 4 a 9, eu vou ler um pedacinho para vocês. Olha o que o texto diz: essas palavras que hoje te ordeno, Deus falando para o homem, estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás aonde? Assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que o texto está dizendo? Enquanto você anda, enquanto você está sentado, quando a criança vai deitar, quando ela vai se levantar, em todos os momentos, você precisa passar os ensinamentos do Senhor. Mas eu quero me ater a duas lições principais nesse texto de Provérbios capítulo 4, e é dessas que eu quero falar. Quando nós olhamos aqui sobre os conselhos de pai para filho, nós vemos duas lições principais. A primeira delas, eu quero que você leia comigo: devemos buscar a sabedoria acima de qualquer coisa. Se você olhar dos versos 1 ao 19, você vai ver que Salomão nos diz que e nos dá razões pelas quais nós devemos buscar a sabedoria acima de qualquer coisa. O bem mais precioso que você tem aqui não é as suas posses, os seus bens materiais, mas sim é a sabedoria. Salomão, em todo o livro de Provérbios, nos ensina a buscar um coração sábio. E a Bíblia diz que a sabedoria é um dom de quem? De Deus. E Salomão, ele teve um sonho que é narrado em 1 Reis capítulo 3, em que ele pede, Deus fala: pede para mim o que você quer. Se Deus falasse isso para você, pede a mim o que você quer. Salomão foi sábio até no pedido, e ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus ficou tão feliz com o pedido de Salomão, que Deus não deu apenas sabedoria a ele, Deus deu bens, Deus deu riquezas, Deus deu prosperidade, e ele foi abençoado em todas as áreas. Amém? Então lembre-se disso, você precisa buscar a sabedoria acima de qualquer coisa. Quando você lê Provérbios capítulo 4, nós não vamos ler todo o texto porque vai demandar tempo, mas se você olhar o verso 5, você vê lá que ele manda: adquire sabedoria, busque sabedoria. O verso 6 você vê: não desampares a sabedoria. O verso 13: não deixe a sabedoria ir embora. O verso 6 também diz: ame a sabedoria. O verso 8: abrace a sabedoria. Nós vivemos rodeados de pessoas tolas, insensatas, e uma pessoa, quando ela é sábia, ela é notada, ela é percebida, ela tem uma vida excelente, uma vida abençoada. Davi está ensinando Salomão aqui desde criança que a sabedoria vale mais do que dinheiro. Hoje nós vivemos num país que, quando a gente liga a TV, aliás, a TV não dá nem para acreditar no que se fala, mas as notícias em si, quantas falcatruas são feitas por causa do dinheiro. Os corruptos estão para lá e para cá, tanto aqui no nível municipal, quanto estadual, quanto no federal,
pessoas que se vendem por causa do dinheiro, que se corrompem por causa do dinheiro, provam que o dinheiro mal adquirido pode trazer conforto, mas na esteira da riqueza vem a vergonha e o descaso. Eu fico pensando como essas pessoas deitam no travesseiro e têm paz para dormir, ganhando dinheiro desonestamente. Oficialmente já ganham muito bem, mas ganham muito mais do que aquilo que está oficialmente declarado, através da corrupção, dinheiro meu e dinheiro seu. E a lição que nós vemos aqui é que nós devemos buscar a sabedoria acima de qualquer coisa, porque um homem sábio, ele sabe se portar onde ele está. Mas por quê? Que benefícios a sabedoria traz para mim e para você, para ela ser o motivo da nossa busca? Primeiro, não vai ser projetado, mas diz comigo, a sabedoria traz proteção. Veja o verso 6. O texto diz assim: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Um homem sábio, ele é precavido, ele é protegido. Veja o verso 12: e andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Um homem sábio, ele sabe onde ele pisa. Uma pessoa sábia, ela não põe o pé num lugar lamacento, perigoso. Uma pessoa sábia, ela não anda na roda dos escarnecedores, como bem fala o Dermeval recitando Salmo 1. Uma pessoa sábia, ela foge de lugares perigosos. Uma pessoa sábia, ela foge das más influências, das más companhias. A sabedoria é um freio, diz assim: a sabedoria é um freio que não me deixa desviar. É interessante quando a gente estuda a história de Sansão, que Sansão tinha força no braço, mas não tinha sabedoria no coração. E ele pôs os seus pés em terrenos escorregadios e acabou envergonhado e cego. Que adianta ter a força que o mundo dá? Que adianta ter a riqueza que o mundo dá, mas não ser sábio? Tudo caminha para o pior. Então é tão claro isso. A sabedoria nos protege. Uma pessoa sábia, ela é protegida, ela sabe onde ela vai. Tem até aquela canção infantil, né? Cuidado do olhinho que vê, cuidado do boquinho que fala, cuidado do mãozinho que pega, cuidado do pezinho onde anda. Uma pessoa sábia, ela sabe onde ela vai, o que ela faz, onde ela pega e o que ela olha. Mas também a sabedoria traz outra coisa importante: honra e exaltação. Veja o verso 8 e 9. Estima, quem que é essa? Sabedoria. E ela te exaltará, e se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Uma pessoa sábia, ela é promovida. A sabedoria coloca você em destaque no meio da sua geração. Você conhece alguma pessoa que você fala: nossa, quando a pessoa abre a boca, ela fala tantas palavras sábias que confortam o nosso coração, que fazem a gente descansar, ter paz. Quem é essa pessoa? Uma pessoa que tem sabedoria, que vem do alto, de Deus. Eu me lembro quando eu e a Cláudia começamos o seminário, no primeiro ou segundo ano, a gente estava bastante apavorado, ou preocupado talvez, com o andar dos estudos e com tudo que estava acontecendo, com as dificuldades que estávamos enfrentando. E um dia a gente resolveu conversar com um pastor. Eu e a Cláudia éramos bem novinhos ainda. Nós somos um pouquinho menos novos agora. E a Melina tinha 3 anos. E nós fomos conversar com o pastor Messias, todo apavorado nós estávamos. A Cláudia, mulher, ela já abre o jogo de cara. O homem é mais, como fala, contido, tem vergonha de contar, né? O homem não gosta de contar os pontos fracos. Porque onde já se viu um homem contar um ponto fraco para outro homem, né? O homem tem esse negócio de
A mulher não, ela abre o coração. E ela começou a contar, a Cláudia começou a contar, depois eu também contei. E daqui a pouco o pastor Messias do outro lado da mesa, ele pegou na minha mão e na mão dela assim, segurou aqui, colocou ela em cima da mesa e falou assim: calma, aquele jeitão dele, olhe nos meus olhos. E ali ele trouxe conselhos. Um deles é: vai mais devagar, não tenha pressa no ministério, deixa as coisas acontecerem, sossegue o seu coração. Uma pessoa sábia, ela é honrada, ela é lembrada. Deus quer que você seja sábio, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Salomão pede a Deus sabedoria, e Deus, além de dar sabedoria a ele, Deus faz ele o homem mais rico da época e o mais famoso da sua época. A Bíblia diz que pessoas de várias partes do mundo da época vinham até Salomão para consultar a sua sabedoria, para ouvir ele falar de vários assuntos. E ele falava de vários tipos de assuntos. Enquanto o filho insensato ou tolo é a tristeza do seu pai, o filho sábio traz alegria para o coração do pai. A sabedoria promove as pessoas. Você já ouviu um ditado popular que diz: o mundo é dos espertos, ou não? Já ouviu isso? E o que isso quer dizer? Que o cara tira proveito de tudo, né? Independente da consequência que tiver para outra pessoa. As pessoas maquinam o mal, correm para praticar o mal, mas no final dessa linha a gente percebe que é um fim terrível. Esses espertos um dia vão se dar mal. Deus está chamando você hoje, eu, a ouvirmos esse conselho do Pai para nós, para que a gente mantenha a nossa integridade, não negocie os nossos valores, o que nós cremos, num mundo que estão destruindo os valores cristãos. No devido tempo Deus vai nos exaltar, se nós nos mantermos firmes. Se nesse mundo você não for recompensado pela sua integridade, um dia na glória Deus vai dizer para você: servo ou serva boa e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então nós devemos buscar a sabedoria acima de qualquer coisa. Outro motivo para buscar a sabedoria é porque a sabedoria traz satisfação. Diz assim: satisfação. Você já ouviu aquele hino, aquela canção antiga? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, e agora eu digo: satisfação sem fim. Quando nós somos sábios, essa sabedoria que vem de Deus, ela nos traz satisfação. Veja o verso 13: retenha a instrução e não alargues, guarda-a, porque ela é a tua vida. E o que essa vida está querendo dizer? É uma vida, você vive com significância, com propósito, com significado. Você sabe porque você está aqui. Essa vida é uma vida em abundância. Salomão tinha experiência desses dois lados da vida. Houve um tempo em que ele buscou a felicidade, a satisfação na bebida, na riqueza, no sexo, nos prazeres, na fama. Você pode ver isso bem claro em Eclesiastes. Agora, porém, ele está dizendo aqui que é pela observância dos mandamentos de Deus, das ordens de Deus, é que nós encontramos razão para viver. Não é fácil ser cristão nesse mundo, mas só sendo cristão, servo valoroso do Senhor, é que nós entendemos o significado da vida, a realização, a satisfação de viver. Mas a sabedoria também traz uma outra coisa muito importante. Diga assim: vida longa. A pessoa sábia, ela vive mais. Por que será? Veja o verso 10: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. O primeiro mandamento com promessa, você lembra qual é ou não? Quem lembra do primeiro mandamento com promessa? Honra o teu pai e a tua mãe, e você viverá mais. Honra o teu pai e a mãe, e se prolongarão seus dias na terra. Aí você fala: pastor, mas por que algumas pessoas, mesmo honrando pai e mãe, morrem cedo? O que você responderia? Existem situações assim.
Mas o que o texto em essência está dizendo? Ele está dizendo que quando você obedece, você corre menos risco de morrer, não é? A mãe fala, o pai fala, ó, não faça isso que é perigoso, não mexe com álcool, não vai em tal lugar. Por que ela está dizendo isso? Porque você vai ter um risco, o filho vai correr um risco. Se ele é um obediente, o risco de morte é bem menor. Por isso que o sábio vive mais, tem vida longa. A obediência traz qualidade da vida e também vida longa. Eu me lembro uma vez que a minha mãe, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso. Cuidado com o que a mãe fala, hein? Pai também, cuidado. Um dia ela saiu e falou assim: não saia de casa, fique em casa. E eu saí, levei um tombo da bicicleta, desobedeci, me ralei inteiro, precisei passar. Já contei essa história para vocês. Na época passou mertiolate, aquela que não doía, né? Na época o mertiolate ardia, tinha tipo uma espátula, né, que passava no machucado, tinha um mercúrio e mertiolate. Mercúrio não doía, minha mamãe fez de propósito, aprender, né? Mas é assim mesmo. Por quê? Porque quem é desobediente, ele não é sábio. É interessante criança que ela sabe chegar no pai e na mãe no limite do seu controle. É quando ele chega no limite, aí ele não quer apanhar, né? Aí o filho fala assim: tem piedade de mim. Mas chegou no limite. Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. A sabedoria é o melhor elixir, como eu vi esses dias atrás numa frase. O melhor elixir da juventude. Você quer viver bem, com qualidade? Seja sábio. A paz interior produzida pela sabedoria, ela traz vida de qualidade. Os maiores tormentos que o homem experimenta são fruto da desobediência. Um filho desobediente traz tristeza para os pais e sofre na vida. É melhor o filho aprender em casa do que apanhar na rua depois, ou da vida. É melhor uma correção em casa do que depois sofrer, ou depois sofrer mais à frente na própria caminhada de vida sozinho. Se o filho é um filho mimado, um filho egoísta, que só pensa nele mesmo, lá na frente, se ele não aprende em casa, ele vai sofrer demais com a vida, porque o mundo não corrige com amor. A vida é difícil. Por isso que o sábio aprende com o inteligente aprende com os erros dos outros, com os próprios erros, e o sábio aprende com os erros dos outros. Ele nem repete. A sabedoria também é importante buscar acima de todas as coisas, porque ela traz livramento de más influências. Uma pessoa sábia, ela sabe com quem ela anda. Quanta gente que foi educada nos caminhos do Senhor, os pais educaram o caminho, ela começou a andar com más companhias, foi para um rumo perigoso. E o problema é que às vezes não tem volta, né? Se embrenha tanto nas trevas que talvez não veja mais a luz da volta. E pais e mães estão agora chorando porque o filho se perdeu nos caminhos da vida. Não foi sábio, não ouviu as instruções. Então a primeira lição que nós temos aqui você lembra qual é? Como filhos devemos buscar a sabedoria acima de todas as coisas, acima de tudo. Seja sábio, porque se você é sábio, você vai ser protegido, você vai ser próspero, você vai ter significância na sua vida, você vai ter uma razão para viver, um propósito para viver, você vai evitar problemas sérios na sua vida. E eu quero dar a última e a segunda lição: se eu sou sábio e como filho eu devo ser governado totalmente pela sabedoria. Se você olhar os versos 18, verso 20 até o verso 27, você vai ver que Salomão nos diz que nós devemos ser governados totalmente pela sabedoria. E como ser governados pela sabedoria? Como ser governado? Provérbios capítulo 4, o verso 22 diz assim: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. É isso que está escrito na sua Bíblia? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O que é isso? Os preceitos de Deus. Os preceitos de Deus. Como é que nós somos governados pela sabedoria? Você quer ser governado pela sabedoria?
Então permita que a sabedoria soe nos teus ouvidos. Leia comigo o verso 20, não vai ser projetado. Verso 20: Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Deixe que a instrução dos seus pais, da palavra de Deus, penetre nos seus ouvidos. Ouça, dê atenção. Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é só entrou por aqui e saiu por ali. É você dar atenção. Quantas vezes uma pessoa conversa com você, você nem está prestando atenção? Muita gente está assim. Mas o que o texto está dizendo é que você deve permitir que a sabedoria entre pelos seus ouvidos e você perceba e deixe ela mudar você. Você precisa permitir que a sabedoria proteja os seus pés. Veja que diz os versos 26 e 27: Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A pessoa sábia, ela não permite que seus pés pisem em caminhos tortuosos. E Deus está falando para você hoje aqui: não entre em lugares onde o seu coração é tentado e é levado a pecar. Não vá a nenhum lugar onde você não possa levar com você Jesus ou o Espírito Santo. Não vá para nenhum lugar em que você não possa honrar a Deus. Se qualquer lugar que você for, lá você não pode dizer que é cristão, lá você não pode glorificar a Deus com o que você está fazendo, não vá naquele lugar. Pense nisso. Permita que a sabedoria proteja os seus pés de onde você vai. Você, diga assim: eu sou templo do Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte: aonde você vai, você leva a presença de Deus. Que lugares você tem ido? Será que as pessoas têm notado a presença de Deus onde você vai? Ou com quem você está? Ou será que lá você coloca uma outra aparência? Outra coisa importante: permita que a sabedoria proteja a sua língua. Diz assim: Deus, protege a minha língua. Veja o verso 24: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Tiago diz isso muito claramente: a língua é um fogo, é um veneno. Quantas pessoas tiveram as suas vidas destruídas pela maledicência, por alguém que falou mal? Ela pode incendiar e pode envenenar. A língua é uma seta, é uma espada. Ela fere, ela mata. Quantos casamentos foram destruídos por uma fofoca? Alguém falou aqui, outro falou ali, e uma coisa que era uma mentira tornou-se aparentemente uma verdade e destruiu um relacionamento. Maledicência. Quantas reputações foram destruídas por uma fofoca? Pela inveja. Quantas amizades foram rompidas porque uma terceira pessoa, com inveja daquela amizade, inventou uma coisa errada ali, uma mentira. O pecado que mais a alma de Deus abomina é espalhar contenda entre os irmãos. O nosso reino muitas vezes é dividido, por isso que às vezes nós perdemos algumas batalhas. Se fôssemos unidos numa causa só, talvez não perderíamos aquelas batalhas. Provérbios 18, 21 diz assim, acho que tem aí: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Toma cuidado com o que você fala, porque a morte e a vida estão no poder da sua língua. Quer ver um exemplo? O pai vive falando para o filho: filho, você não leva nada, não vai dar certo a sua vida, você não presta para nada, tudo que você faz dá errado, tudo que você se envolve não dá certo. O que você está fazendo? Você está matando a vida do seu filho, você está destruindo o futuro dele. Filho também que fala isso do pai, não respeita pai. Tem uns desenhos tão sutis, às vezes fala assim: papai bobão. Olha o que está ensinando.
A criança ensina um desenho que aparentemente é tão simplesinho, ensinando a filha a desprezar o filho, zombar do pai, desprezar a paternidade. Quantos filhos não respeitam mais os pais? Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que um dia eu e você daremos conta de tudo que falamos. Tudo. Afasta da sua boca as palavras torpes, né? É até uma palavra difícil falar torpe, né? A gente nunca... Palavrão não é paralelepípedo, nem em Pernambuco que eu estou falando, tá? Palavrão é palavra suja, palavras que na boca de um cristão nunca deveriam nem passar. Eu me lembro quando eu ouvi alguns palavrões no colégio, eu sempre fui ensinado a não falar palavrão, e eu ouvi aquilo, eu ficava com uma vergonha. Eu tinha vergonha da pessoa, a pessoa que tem que ter vergonha. Eu já vi mãe xingar ela mesma pro filho. Olha que absurdo isso. Pessoas não medem o que falam. Evite falar mal, evite murmurar, evite fazer juízo de outra pessoa sem saber o fato de verdade. Abandone a tendência de criticar as pessoas. Abandone ou afaste da sua boca palavras ou piadas imorais. Tem gente que quando vai contar uma piada não consegue contar uma piada tranquila, engraçada. O ser humano pode ser alegre, se alegrar. O cristão deve. O cristão não é um cara sério, é um cara que pode ser feliz, pode se alegrar, dar risada junto. Não precisa contar nada imoral para dar risada. Às vezes a gente senta no conselho mesmo para distrair. Um conta uma história, outro contra outra. Tivemos uma reunião na terça, foi? Quinta. E demos tanta risada, tudo tranquilo. O cristão é um ser que dá risada, que conta histórias. Não precisa falar palavras torpes ou contar histórias imorais para ser feliz. Você vê programas de humor hoje, só tem imoralidade, zombaria, zomba da fé, de Deus, ainda mais piadas que zombam de Deus, da moralidade. A sua língua deve ser fonte de vida em vez de ser uma cova de morte. E caminhando para o final, permita que a sabedoria proteja os seus olhos. Olha o que diz o verso 25: os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. O que você tem olhado ultimamente, né? Eu ouvi uma história de alguém ontem, que ele disse que ele soube que o pai traía a mãe quando ele já tinha mais de 12, 13 anos, e a mãe só descobriu muito tempo depois. E o filho mais velho, o irmão dele, segurou essas pontas por muito tempo sozinho. E o pai, se não fosse descoberto pelos filhos, nunca contaria essa verdade para a mãe. Uma vida de mentira. Talvez tudo começou com um olhar, e não ficou só no primeiro olhar, continuou olhando, ou olhou pela segunda vez. O problema não é você olhar, o problema é você continuar olhando, ou você der a segunda olhada, né? Então é hora de pensar, eu e você, filhos, pais. A Bíblia diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. O que você tem lido? Que sites você tem visitado? Que redes sociais você tem visto? Que fotos ou vídeos você tem assistido? Todas as coisas são puras para os puros. Não alimente os seus olhos com a impureza. Faça aliança com seus olhos para não entregá-los à lascívia, ou ao desejo pela sensualidade, à propensão para a sensualidade. Desvie os seus olhos daquilo que pode ser um tropeço para o seu coração. Evite a pornografia, pois ela pode ser uma cova para os seus pés. A pornografia vira um vício, como uma droga. Quem se alimenta dela acaba viciado naquilo. E por quê? Porque hoje não se controla mais. Com um celular você visita o que você quiser. Pai e mãe ensinam o caminho para o filho, mas ele não consegue controlar tudo que o filho vê. Então é hora de ser sábio no que você vê, do que você lê, o que você ouve.
Não tenha os olhos cheios de cobiça, de ganância. E eu concluo: permita que a sabedoria proteja o seu coração. Verso 23 diz assim, vamos ler juntos? Acho que não tem na projeção. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. A batalha ganha ou perdida na trincheira é perdida ou ganha no coração. Tudo começa dentro da gente. E a gente realiza ou não aquilo que a gente deseja, ou que passa pela nossa cabeça. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Deus conhece o que passa no seu coração. Não basta ter uma boa aparência e o seu coração ser sujo. Muitos jamais foram com os pés numa zona de prostituição, mas no coração não saem dele. Não foi fisicamente, mas só vive pensando nisso. Muitos jamais foram com os pés, ou jamais pegaram numa arma para matar alguém, mas já mataram muita gente no coração e com ódio. Muitos jamais adulteraram, mas no coração são adúlteros. Quando está com a esposa, pensa em outra pessoa. Com os nossos gestos nós podemos impressionar os homens, mas Deus vê o que está no coração. Ninguém engana a Deus. Só os puros de coração verão a Deus. A Bíblia diz isso. Que nós possamos dizer e viver como Davi escreveu no Salmo 19, 14, que eu quero que você fale comigo. Diz assim, repita comigo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha o que ele está dizendo: que as palavras dos meus lábios, ou seja, tudo que eu falo, e o meditar do meu coração, o que passa dentro de mim, sejam agradáveis a Deus. Concluo com o verso que eu comecei, verso 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Cristo é o nosso caminho, Cristo é o nosso norte. Os justos são guiados pela palavra, que é luz para os nossos pés. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a nossa luz, é o nosso caminho, é a nossa direção. Ela ilumina para onde a gente deve ir. A cada dia mais nos tornamos mais parecidos com Jesus. Estamos sendo transformados a cada dia, de glória em glória, mais semelhantes a Jesus. Nós caminhamos um dia para nos encontrarmos na cidade da luz, na glória celeste. Jamais se contou ao mortal o quê? Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nós estamos a caminho da glória. Por isso, eu quero dizer uma palavra só para os pais que estão aqui e para aqueles que estão me vendo. Pais, instruam os seus filhos com sabedoria. Sejam sábios. Agora é para os filhos. Isso é para todos nós então agora, né? Se é para filho, para todo mundo. Siga os conselhos sábios do seu pai. Não faz o que dá na sua cabeça, não. Siga o conselho sábio do seu pai. Termino com capítulo 90, verso 12 de Salmos. Ensina-nos a contar os dias, para que alcancemos um coração sábio. Sabe quem escreveu isso? Moisés. Todo mundo pensa que os Salmos foi escrito só por Davi. Não, o único salmo escrito por Moisés foi o Salmo 90. E ele diz: ó Deus, ensina a contar os nossos dias. O que é contar os dias?
aprender em cada momento, aproveitar cada segundo da vida com sabedoria, para que a gente alcance um coração sábio no dia a dia, aproveitar os instantes da vida. Então que Deus te ensine, que Deus me ensine a contar os nossos dias, os segundos, os instantes da vida, e aproveitar cada instante, valorizá-lo da melhor forma possível, para que a gente tenha um coração sábio. Esse é um conselho que eu dou para você, pai, para você, filho, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, quando nós olhamos para a tua palavra que acabamos de ver, temos muitos ensinamentos. Apenas nesse capítulo que lemos, Salomão nos relembra tudo que ele aprendeu com seu pai Davi. Nos ajuda, Senhor, a buscar a sabedoria acima de qualquer coisa. Nos ajuda, Senhor, a ser governados pela sabedoria, a sermos guiados pela sabedoria que vem do Senhor. Nos ajuda como filhos a seguir as orientações dos nossos pais, se elas forem baseadas na tua palavra. Nos ajuda como pais a instruir os nossos filhos dentro da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.